Olá, alegria! Aqui fala o professor Paulo Henrique Pegas. Nesse vídeo eu vou trazer o esclarecimento de um dos pontos mais controversos da legislação contábil tributária dos últimos 20 anos. A retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS. Como diz o título da apresentação, um olhar contábil sobre a retirada do ICMS na base do PIS/PASEP e da COFINS, o que vai representar na essência, na prática, a transferência, a migração de mais de 200 bilhões de reais de dinheiro da sociedade brasileira, meu, seu, que está me vendo aí no vídeo, e de todos nós, para sócios e acionistas de grandes empresas e também para profissionais da área jurídica e da área contábil tributária. Vamos tentar entender e esclarecer esse ponto aqui. Primeiro, vamos olhar a DRE brasileira hoje, com a integração com normas internacionais. A demonstração do resultado do exercício hoje no Brasil, ela tem esta demonstração, essa forma de ser apresentada. Você tem uma empresa industrial, por exemplo, vendendo um produto efetivamente por R$ 2.520 e a forma de demonstrar é essa aí. Você deseja vender o produto por 2.000, você concede um desconto incondicional para o cliente de 100, então 2.000 menos 100, você chega a uma receita líquida ali de 1.900, então você deseja vender ao cliente por 1.900. Você é obrigado a calcular o seu IPI, já que você é uma indústria, 20% de 1.900, R$ 380. O IPI é acima, por fora é calculado acrescido ao preço. Além disso, você é obrigado a calcular, reter e recolher o ICMS substituição tributária. O ICMS que o comércio teria que pagar na hora que ele vendesse o produto para o seu cliente, o consumidor final. E aí eu coloquei o valor aleatório aí, R$ 240. Então, o faturamento bruto total seria 2.620, sendo que a indústria recebeu do comércio 2.520 por conta dos R$ 100 do desconto incondicional. Pois bem, chegamos à receita líquida, que eu chamo aí de bruta líquida, de R$ 1.900. Essa seria a base de cálculo do PIS/PASEP, da COFINS e também do ICMS. 18% de ICMS sobre 1.900 daria R$ 342. E 9,25% sobre 1.900 daria R$ 176. É assim que sempre se trabalhou no Brasil, cobrando os dois tributos, na verdade os três, porque PIS e COFINS são duas contribuições, mas é como se fosse uma coisa só, são integrados ali. Então, PIS e COFINS, 9,25%. Só que as empresas desejaram tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS. Então, na hora de calcular o PIS e a COFINS, elas desejaram retirar esse valor de 342, apurando uma base de 1.900 menos 342, no caso aí, R$ 1.558. Tá? E aí, qual foi a lógica, o racional jurídico em torno disso? ICMS, PIS e COFINS são cobrados por dentro, incluídos no preço. As empresas, primeiro as de grande porte, depois todas elas, as menores inclusive, elas entraram na justiça solicitando o quê? A retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal, depois de mais de 10 anos de discussão, em 2007 estava 5-1 para as empresas e o ministro pediu vistas do processo. Então, adiou a decisão. Essa decisão foi adiada e só foi concluída agora, em março de 2017, recentemente, quando o STF deu ganho de causa para as empresas com repercussão geral. O que significa isso? Repercussão geral vale para todo mundo, não só para quem entrou com ação, como para as demais empresas. Qual foi o problema? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o governo, entrou com recurso, os chamados embargos da decisão. E o STF até hoje não julgou esses embargos, não modulou a decisão e não definiu a partir de quando ela vale. Mas a decisão já foi tomada. O ICMS deve ser retirado, extraído da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS. A Receita Federal do Brasil, que é o órgão que fiscaliza, que cobra, arrecada e fiscaliza o PIS/PASEP e a COFINS, ela mantém a legislação atual. Então, naquele exemplo, ela continua exigindo das empresas o pagamento do PIS e da COFINS sobre 1.900. Ela não deixa de deduzir o ICMS na legislação, mas
como já tem diversas decisões dos tribunais de segunda instância mandando o governo devolver o dinheiro para as empresas, a Receita Federal editou uma consulta número 13 em outubro do ano passado, outubro de 2018, esclarecendo o seguinte: para quem já tem decisão judicial para receber o valor do PIS e COFINS, né, retirando o ICMS da sua base, este valor será encontrado pela apuração mensal da contribuição. Então você vai ter que pegar a apuração mensal do ICMS e esse valor de apuração mensal você vai retirar da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS. Vamos ver dois exemplos numéricos para a gente entender como é que funciona isso na prática. O primeiro exemplo é uma empresa do lucro presumido, que é teoricamente mais fácil. Ela compra um produto por 10 mil, uma empresa comercial, e vende esse produto por 15 mil reais. Então ela comprou por 10, vendeu por 15. O que acontece nesse caso? A legislação determina o pagamento de COFINS, vou fazer só a COFINS aqui, vale para o PIS também, determina o pagamento da COFINS pela alíquota de 3% sobre o valor de 15 mil reais. Então a lei manda pagar 450. A empresa entrou na justiça querendo pagar sobre 12.300. Por que 12.300? Ela pediu para retirar os 18% de ICMS, né? No caso, R$ 2.700 aí, 18% sobre 15 mil. Então eu quero retirar o ICMS da base do PIS e da COFINS. Então eu quero pagar PIS e COFINS sobre 12.300. 450 menos 369 dá R$ 81 reais. Então as empresas estão solicitando de volta, nesse caso, R$ 81 reais, que é a aplicação de 3% sobre 2.700. A mesma discussão, logicamente, vale para o PIS, com a alíquota específica desta contribuição. Pois bem, no caso de lucro real, uma empresa de maior porte, as grandes empresas brasileiras, como é que seria a lógica? Comprei por 10, vendi por 15, o mesmo exemplo. Só que, neste caso, a legislação determina o pagamento de COFINS com alíquota maior, 7,6%, o PIS é 1,65%, eu vou fazer só a COFINS, vale a mesma coisa para o PIS, 7,6%, determinaria o pagamento de R$ 380 reais, né? Como está no slide aqui no exemplo, R$ 380 reais. Este valor de R$ 380 reais a Receita está cobrando. Só que a empresa entende, ou deveria entender, que teria que pagar uma COFINS sobre 4.100. Por que 4.100? 5 mil, que é o líquido da venda menos a compra, menos 18% de 5 mil, 18% de 5 mil dá 900, 5 menos 900, 4.100. Ela deveria pagar 7,6 sobre 4.100, daria R$ 311,60. Portanto, ela deveria pedir de volta R$ 68,40, que é 7,6 sobre 900. Mas a empresa está pedindo quanto na justiça? Está exigindo quanto de volta? Está exigindo de volta R$ 205,20. Ou seja, está pedindo 7,6 sobre 2.700. Quer dizer, está querendo retirar o ICMS da venda, mas não está querendo retirar o ICMS da compra, do qual ela se aproveitou na entrada do produto no seu estabelecimento. Quer dizer, é um processo extremamente complicado, estranho, né? E a apuração completa seria extremamente complexa, porque você teria que retirar também a energia elétrica, por exemplo, né? Você tomou crédito de energia elétrica e tem ICMS na energia, ICMS, aliás, com a alíquota muito elevada. Você teria que retirar o ICMS, imagina, paguei uma conta de energia elétrica de 5 mil reais, tem 25% de ICMS ali, então eu teria que tirar 1.250, teria que tomar crédito sobre 3.750, não sobre 5 mil. Se a empresa aproveitou o ICMS da energia para tomar crédito, né? Quer tirar o ICMS na venda. Poxa, não dá, né? É estranho demais isso. Bom, aí, na verdade, aí que entra a minha lógica do olhar contábil. ICMS, PIS e COFINS são tributos cobrados por dentro. Então, são cobrados mediante o fenômeno jurídico da repercussão. Toda grande empresa tem a sua unidade de formação do preço de venda. Você que trabalha em uma grande empresa sabe que existe essa unidade na sua entidade empresarial. Empresa industrial, comercial, até de serviços, ela tem uma unidade que trabalha na formação do preço. E os tributos são considerados nessa formação do preço, são trabalhados nessa situação. Então, o que o exemplo mostra aqui? A companhia Z, que está no lucro real, ela precisa vender o seu produto, admitindo que ela precise vender o produto, por R$ 1.000.
tá? Ela comprou por 800, admita sem tributo, gasta 180 para entregar e para repor os seus custos administrativos e digamos que ela precise obter um lucro de R$20. Então comprou por 800, gasta 180 para entregar e para gerenciar o produto aqui, ter o seu custo administrativo e precisa de 20 de lucro. Então eu tenho que vender o produto por R$1.000. O que acontece? Considerando a legislação atual em vigor, 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS, 18% de ICMS, como é que seria a precificação? ICMS, PIS e COFINS totalizam 27,25%. 18 mais 9, 25, né? Então, o preço do produto seria 72,75%. Como é que eu calculo o preço de venda que eu desejo, que eu preciso vender? 1.000 dividido por 0,7275. Eu cheguei a 1,37457. Este foi o preço praticado. Este foi o valor considerado na montagem do preço de venda. Aí embaixo explicadinho a base de cálculo, né? 1,37457, aplico 18%, chegou ao ICMS 247,42, 9,25%, 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS, chego a 104,47% de COFINS, 22,68% de PIS. Você vai montar a DRE do ladinho ali, receita líquida R$1.000. Essa foi a precificação, R$1.374,57. A empresa cobrou de você quando vendeu esse produto lá na sua origem, ok? Porém, admitindo que a empresa, desde o início, desde 2003, 2004, 2002, 2001, quando ela começou a discutir essa situação, admitindo que ela desejasse retirar o ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS, se ela fizesse isso, como é que ela iria fazer o cálculo do tributo? Ela iria pegar PIS e COFINS, 9,25%, tá? O valor do produto sem PIS e COFINS seria 90,75%. Logicamente, o valor do produto ainda sem o ICMS, né? Isso chegaria a R$ 1.101,93. Essa seria a base do PIS e da COFINS, já que eu não colocaria o ICMS na base das contribuições. Depois eu calcularia o ICMS para embuti-lo no preço. 18% do ICMS, valor do produto 82%. 1.101,93 dividido por 0,82, eu chegaria a 1.343,82. Esse seria o preço de venda. Embaixo você vê as bases de cálculo ali, a base do PIS e da COFINS 1.101,93 e a base do ICMS o total, já que não há discussão do contrário, do PIS e da COFINS na base do ICMS. A discussão é do imposto na base das contribuições. Então a base do ICMS está intacta ali. A DRE do lado, com uma remontagem, né? A receita bruta 1,34382. Primeiro você tira o ICMS, depois você chega à receita líquida, número 2 ali, e você, número 1 primeiro, depois a receita líquida completa, aí você chega ao PIS e COFINS de 101,93, apurando novamente os R$1.000. No slide final aqui você observa o quê? Uma comparação, a DRE com o ICMS dentro da base e fora da base. Se a empresa tivesse precificado o seu produto, incluindo o ICMS na formação do preço na base do PIS e da COFINS, ela teria vendido o produto para você, como vendeu, por 1.374,57. O que ela está alegando e entrou na justiça pedindo de volta o PIS e COFINS é que ela teria vendido o produto por 1.343,82, que não aconteceu na prática. Então, retirando o ICMS da base do PIS e da COFINS, o preço de venda cairia para R$ 1.343,82. Tem uma diferença de PIS e COFINS aí de R$ 25,22. Tem até um ICMS que não vamos entrar nessa discussão, mas tem um PIS e COFINS ali de 25,22. Esse PIS e COFINS que ela está pedindo de volta. Agora, pense você, depois de tudo que eu falei aí, desses quase 15 minutos de conversa até aqui, esse valor de R$ 25,22 que está ali, esse valor de 25,22, ele pertence a quem, na verdade? Ele é da empresa ou ele, na verdade, é do consumidor? É seu, que comprou o produto e acabou pagando mais caro nesse produto, né? E aí a gente observa o quê? O artigo 166 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, ele diz o quê? Vamos ler. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo tributário, encargo financeiro, perdão, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo. A devolução do imposto só pode ser feita a quem assumiu o imposto. É isso que está escrito ali.
ou no caso da empresa ter transferido esse imposto a terceiro, que foi isso que aconteceu, a Renner, a Ricardo Eletro, a Magazine Luiza, o Pão de Açúcar, qualquer um que vendeu o produto para os seus clientes, ele transferiu para o cliente o imposto no preço, isso é natural, todo mundo faz isso, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado, permitido a recebê-la. A empresa não fez isso, não pediu autorização a seus consumidores, a seus clientes, para pegar esse dinheiro de volta. Portanto, o correto, tecnicamente falando, seria a empresa que ganhou, que obteve o ganho de causa, esta empresa deveria ressarcir ao consumidor final, tá, o valor do PIS e da COFINS, né, por conta da retirada do ICMS nas suas bases. Como isso é impossível, tecnicamente falando, a empresa não deveria ter direito ao recurso. Tá? O STF deveria definir assim, então não vou te dar. Já que já decidiu assim, o STF deveria urgentemente modular o efeito, dizendo que só entraria em vigor a partir de julho, exigindo que a Receita Federal rapidamente, os legisladores, né, o nosso Congresso Nacional e a Receita depois, regulamente a legislação e arrume a forma de cobrança. É fundamental que isso seja reorganizado. Algumas empresas já começaram a registrar no balanço de 2018, a informar o montante que tem direito. Uma pesquisa inicial que eu fiz em 10 empresas, 6 do segmento comercial, 5 do segmento comercial, 4 telecom, as principais, né? E a Ambev, essas 10 empresas vão receber de volta 17 bilhões e 500 milhões de reais. Repito, 17,5 bilhões de reais. As contas da Receita Federal apontam para 229 bilhões que o governo terá obrigatoriamente que devolver para as empresas. O ministro Paulo Guedes está dizendo aí que a reforma da Previdência trará uma economia para o país em 10 anos de 1 trilhão de reais. 229 bilhões de reais dá 23% praticamente da economia que iremos gerar durante 10 anos com uma reforma brutal da Previdência Social. Eu não estou discutindo a reforma da Previdência, só estou falando que a reforma é muito dura e ela vai trazer de economia para os cofres públicos 1 trilhão de reais. E o nosso legislador, ao longo do tempo, ele largou esse processo, ele trabalhou muito mal e fez com que a sociedade brasileira transferisse 230 bilhões de reais para donos das grandes empresas, sócios e acionistas das grandes empresas, principalmente, e profissionais da área jurídica que não estão fazendo nada errado, estão apenas exercendo a sua função, a sua atividade, não tem culpa que o legislador trabalhou errado, e profissionais da área contábil e tributária que se beneficiaram dessa situação. Tá? É isso, é muito importante que você entenda. Se ficou faltando alguma coisa, reveja o vídeo, dê uma olhada de novo nos slides. É muito importante que você entenda e repasse. E me ajude a divulgar, faça com que mais pessoas assistam esse vídeo para que a população brasileira entenda o que está acontecendo e a gente possa, de alguma forma, fazer com que o STF modifique o resultado final desse processo para pelo menos diminuir um pouco o impacto que isso terá na sociedade brasileira. Tá bom? Um abraço, alegria e até a próxima.